Pronto, então vamos dar continuidade, né, à segunda parte da aula. Vocês estão me escutando bem? Tá tranquilo? Pronto, né? Então vamos dar aqui, o slide já apareceu. Vamos dar aqui continuidade à nossa aula. Pensando, eu vou dar uma acelerada, né? Nós ainda temos chegamos na metade da aula, vou dar uma acelerada. Chegamos, então, onde a gente pode dizer que o pensamento sociológico no Brasil, ele surge, né? Em especial como uma resposta, né, a essa virada de século. Século XIX, século XX, com todos esses pontos que já foram aqui tratados. É importante destacar que em 1930 a gente vai ter, né, a primeira escola de sociologia lá na USP, que é aí onde a gente pode pensar o marco de surgimento da sociologia enquanto uma atividade autônoma e científica. Daniel, por que você está dizendo isso? Porque anteriormente nós vimos e mencionamos que outros teóricos e literários, eles trataram de pensar o Brasil. Só que pensar o Brasil a partir da sociologia, enquanto essa atividade científica, que tem uma autonomia de disciplina, a gente só vai ver isso a partir da década de 30, certo? Tanto que a gente vai chamar, né, de a geração de 30, alguns teóricos, alguns sociólogos brasileiros, certo? E aí também é importante lembrar que as crises mundiais de início do século, como por exemplo a queda da Bolsa, né, de Nova York, vai também ser fonte geradora de críticas, né, para essa nascente sociologia. E aí, mais uma vez, eu sempre retorno, né, aquela velha frase. A sociologia, ela sempre se faz presente nos momentos de crise de uma sociedade. E aqui, né, não seria diferente. Bem, quem é a geração de 30? O que eles estão preocupados, né? Como nós podemos perceber, esse grupo de sociólogos, em especial, Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda e o Fernando Azevedo, eles vão estar preocupados diretamente com aqueles pontos que nós já tratamos aqui de pensar. O interesse pela descoberta do Brasil, ou seja, o Brasil verdadeiro, né, em oposição a essa colonização, em oposição a toda essa influência europeia e também norte-americana. Também vão estar preocupados em pensar o desenvolvimento do nacionalismo, vão buscar, né, a valorização do cientificismo e também a modernização e a estrutura social brasileira. Entender como é que está se dando esse processo de modernizar, né, e também como esse processo de modernização está e afeta a cultura, né, a estrutura social do Brasil. Então, nós temos esses 4 grandes nomes: Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e o Fernando Azevedo. Aí eu trago essa ideia aqui dos 2 mapas, para que a gente, eu vou até dar uma ampliada, para que a gente possa perceber como é, né, essa ideia, todo esse processo de organização, de mudanças do Brasil, né, ao longo, né, desses 5 séculos, né, desde 1500, 600, 700, 800, 900. Né? Então, como o Brasil muda, como o Brasil ele se transforma, né? E como o Brasil ele chega ao seu status de nação, né? Isso é muito interessante. Eu acho que esses 2 mapas eles nos trazem essa perspectiva, né, de tanto de diversidade, mas também enquanto território, enquanto Estado nacional, né, que tem os seus estados, que tem aí as suas culturas, as suas inter-relações. Eu vou destacar
dois autores, para que a gente, da geração de 30, vou destacar, aqui, dois autores, tá? O Caio Prado Júnior e o Gilberto Freire. O Gilberto Freire, gente, ele é muito conhecido pelo seu livro, né, Casa Grande Senzala, que ele vai demonstrar, antes de mais nada, as características, né, da colonização portuguesa, a formação da sociedade agrária no Brasil, o uso do trabalho escravo e também, né, como esse processo de mistura das raças, né, ajudou a compor a sociedade brasileira. De antemão, vamos ver isso quando formos estudar antropologia, mas o conceito de raça aqui, tá, não é uma perspectiva de raça em seu sentido biológico, mas antes de mais nada, raça em seu sentido antropológico, tá? Então, quando a gente está tratando aqui de pensar as raças, nós não estamos dizendo que existem várias raças humanas, até porque biologicamente não existe, né? Não existe, só existe a espécie humana Homo sapiens sapiens, não existem raças, né? Tem raça de cachorro, de gato, mas os seres humanos não têm essa perspectiva racial. Quando a gente está tratando aqui de raça, é para que a gente traga um marcador social, pensando aí nas perspectivas, a partir da perspectiva antropológica, dizendo que esse lugar da raça, ele é, antes de mais nada, um lugar social e político, tá bom? Então, Gilberto Freire foi um sociólogo, né? Ele nasce no Pernambuco, lá nos anos de 1900, e no desenvolver da sua profissão, ele criou várias cátedras de sociologia, como da Universidade do Distrito Federal, né, que foi fundada em 1935. Ele veio a falecer em 1987. Quando escreveu Casa Grande Senzala, tinha 33 anos e, antirracista que era, inaugurou uma teoria que combatia a visão elitista, né, existente na época, que era importada da Europa, a qual, né, dava um privilégio à cor branca. Segundo tal visão racista, a mistura das raças seria a causa de uma formação defeituosa da sociedade brasileira e um atraso no desenvolvimento da nação. Então, a gente vai vendo aqui que o Gilberto Freire, ele vai, né, trazendo na sua obra essa perspectiva já antirracista, dessa ideia de que o encontro, né, dos povos, das etnias, né, que já estavam aqui e que aqui chegaram, seria o motivo, a causa, né, desse atraso de desenvolvimento nacional. Está aqui, né, a obra, Casa Grande Senzala. Eu vou tentando ampliar aqui para que vocês possam ver melhor. Vai ficar parecendo assim, nossa, ele está editando um slide agora. Não, é porque quando a gente vê aqui, sempre dá uma vontade de mexer. Então, o que acontece? Né? Em Casa Grande Senzala, ele vai começar justamente valorizando essas características das populações negras, dos indígenas, né, e dos indígenas. Acrescentando ainda a ideia de que foi essa mistura, né, foi esse encontro que teria dado uma força, que teria sido o ponto positivo da nossa cultura, certo? Então, Freire vai oferecer uma nova maneira de ver a Constituição, né, da nacionalidade brasileira. Isto é o Brasil. Então, vejam que é o que a gente está discutindo, né, que eu botei assim, o que é o Brasil? Então, esses primeiros sociólogos vão aí tratar de pensar o que é esse país, o que é o Brasil. Então, o Brasil, né, então, aí a gente, eu vou até destacar, o Brasil é feito por uma harmoniosa união entre brancos, de origem europeia, o negro de origem africana, e o índio, né, de origem americana, que já estava aqui. E o mestiço, ressaltando que essa mistura contribui em termos ricos para a formação da nossa cultura. Aqui é importante que a gente vai já ver uma perspectiva que vai envolver esse trechinho aqui dessa perspectiva de Gilberto Freire, falo já sobre. Pronto. O que é importante ressaltar? Essa ideia de uma harmonia,
de que foi tudo tranquilo, de que estava tudo bem, assim, que foi uma, como a gente vê aqui. Opa, vamos aqui no outro. Como eu até destaquei. Como essa união, brancos, negros, indígenas, né, foi muito harmoniosa, foi muito tranquila. É um ponto que é discutido na obra do Gilberto Freire, no sentido de uma crítica. Né? O que acontece? O Gilberto Freire, de um certo modo, ele vai ter um olhar aristocrático, conservador sobre a sociedade brasileira. Então, essa conotação harmoniosa, né, ela não vai, vou até destacar, não vai visualizar os conflitos que existiam dentro dessa cultura. Né? Então, esse ponto de uma não percepção, né, de achar e de pontuar e de trazer essa harmonia, esse processo, certo? É um ponto a ser pensado na obra do Freire. Uma vez que, como a gente viu na nossa aula e como a gente vem observando ao longo dos nossos estudos, né, de uma forma mais ampla, a gente vai vendo que os conflitos, né, entre as populações que aqui habitavam, elas eram totalmente visíveis e também totalmente, diríamos, discrepantes, no sentido de hierarquia, no sentido de utilização da força, né, de trabalho, da utilização dessa força de trabalho, né, dos negros e indígenas, né, a todas as violências que existiam por parte, né, dos colonizadores, dos colonos, em relação aos escravos indígenas, certo? Então, você vai vendo que esse processo, né, sim, ele ocorreu, ele existiu, ele foi aí, né, sendo constituidor da nação, do Brasil. Todavia, não houve essa harmonia tão, diríamos, organizada, tão posta, tão pronta, certo? Outro sociólogo que eu vou destacar é o Caio Prado Júnior, certo? Que também, né, vai tratar da formação do Brasil contemporâneo. Importantíssimo a sua obra, é importantíssima a sua contribuição para a sociologia no Brasil. Então, enquanto o Gilberto Freire fazia uma análise conservadora, né, da formação da sociedade brasileira, o Caio Prado Júnior recorria mais a uma visão marxista, isto é, partindo de um ponto de vista material e econômico para entender a nossa formação. E aí, lógico, eu peço que vocês rememorem a aula sobre Karl Marx, né, sobre materialismo histórico dialético, que nós aqui tratamos de pensar, e como essa materialidade das relações de produção e das suas divisões, das suas formas, elas vão estar diretamente correlacionadas à formação de uma determinada sociedade. Então, o Caio Prado Júnior nasceu em 1907 e faleceu em 1990. Informação biográfica para vocês. Então, vamos lá. Eu vou ler e depois eu faço uma contextualização, tá certo? Então, no seu livro Formação do Brasil Contemporâneo, publicado lá em 42, Caio Prado apresenta a tese de que a origem do atraso da nação brasileira estaria vinculada, vou botar aqui, vinculada ao tipo de colonização que o Brasil foi submetido a Portugal. Uma colonização periférica e exploratória. Traduzindo, né, para que a gente possa compreender melhor. Caio Prado explica que Portugal teve grande contribuição no nosso atraso como nação, pois o centro do capitalismo, na época do descobrimento, estava na Europa. E aí lembremos, né, Inglaterra e França, o que fazia com que as riquezas daqui fossem levadas para lá. Este tipo de organização econômica foi denominado, né, de primária e exploratória. Lembrando que é nesse período que a gente vai ter também, antes de Inglaterra e França,
né, se consolidarem aí no capitalismo, a gente vai ter o período, né, de acumulação primitiva do capital, que é justamente esse processo de exploração das colônias. Então, continuando, né, pois os produtos extraídos das monoculturas brasileiras, dos latifúndios, eram exportados para os países, né, que estavam em processo de industrialização. Então, gente, o que acontece? Aqui no Caio Prado Júnior, já que a gente está aí vendo nessa perspectiva, já que ele se embasa mais numa perspectiva marxista, ele vai dizer o seguinte, olha, a questão do atraso, né, do Brasil está muito ligado à forma de exploração que foi aqui, né, posta. Ou seja, uma colonização totalmente exploratória. Daniel, como assim? Porque se nós formos observar, por exemplo, outras colônias, como, por exemplo, os Estados Unidos, né, eles não foram uma colônia de exploração, eles foram uma colônia de povoamento, ou seja, uma expansão do território. Enquanto que aqui aqui, quando a gente fala aqui, eu faço uma inferência também para as Américas Espanholas. Então, o negócio era explorar, tirar, né, o máximo possível, o que fosse possível. Então, é nesse ponto que o Caio Prado Júnior vai, né, bater, olha, gente, se a gente hoje vive, né, esse atraso, esse processo, não é por conta não é por conta desse processo que o Gilberto Freire traz para a gente sobre essa organização, tá? Da colonização. Mas é porque no campo no campo material, nós não tivemos uma industrialização, nós não utilizamos as nossas riquezas, né, o nosso material, né? Então, vejam, mais uma vez, o material que existia aqui para investir no próprio país, não, e tudo isso foi retirado daqui e foi mandado para Portugal e para as outras nações europeias. Então, eles se industrializaram, eles saíram na frente. E agora que nós estamos aqui a tentar pensar, né, a trabalhar esse contexto. Certo? Então, segundo Caio Prado, a América era vista pelos europeus como, abre aspas, né, o próprio Caio Prado falou, um território primitivo, habitado por uma rala população indígena, incapaz de fornecer qualquer coisa de realmente aproveitável. Para os fins mercantis que se tinham em vista, a ocupação não se podia fazer como simples feitoria comercial, tal como foi feito em outros lugares. Com reduzido pessoal incumbido apenas do negócio, sua administração e defesa armada. Era preciso ampliar estas bases, criar um povoamento capaz de estabelecer e manter as feitorias que se fundassem e organizar a produção dos gêneros que interessassem ao seu comércio. Então, a ideia de povoar surge daí, somente daí. Então, você vai vendo que essa ideia que foi atribuída aos indígenas, às populações que estavam aqui, que eram pessoas que eram incapazes de fornecer algo que fosse aproveitável, pelo menos no âmbito do comércio. O que é diferente, por exemplo, dentro desse pensamento que o Caio Prado Júnior nos traz, de outros lugares do mundo, né, que eram pontos comerciais e que não precisavam aí, né, que os portugueses viessem para povoar, para organizar, para a partir daí fazer comércio. Não. Em outros lugares não era essa a visão, mas aqui, né, você tem essa visão. Então, é por isso que se começa, né, o povoamento. Fechado, né, essa primeira parte aqui da década de 30, eu vou apresentar agora, né, a década de 40 e 50, que seria, né, dentro do que nós estamos aqui a tratar, dentro dos traços de sociologia, de uma organização sociológica do Brasil, que a gente chamaria de terceira geração. Ou seja, a primeira geração, aqueles teóricos e críticos literários, né, literários e críticos literários que nós tratamos, em especial aí poderíamos tratar do Euclides da Cunha. A segunda geração, que é a geração de 30, como nós estamos vendo Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, e agora,
né, a década de 40 e 50, que tem como expoentes, dentre outros, Florestan Fernandes. Então, o que acontece? Nos anos 40, a gente já vai começar a perceber que os sociólogos, assim, começam a aparecer no cenário brasileiro. Como eu estou falando, essa terceira geração é formada já por sociólogos que vieram, né, de instituições universitárias, que, como a gente viu, foram fundadas a partir de 1930, né, inauguram um estilo independente de fazer sociologia no Brasil. Desse modo, eu trago a figura, né, de Florestan Fernandes. Para que a gente possa entender um pouquinho, né, tomá-lo como um dos teóricos, né, sociólogos, que, tal como Oliveira Viana e Guerreiro Ramos, né, dentre vários outros, para que a gente possa, né, ter uma aproximação com essa terceira geração. Então, né, dos autores que fazem parte dessa terceira geração, podemos citar Oliveira Viana, Florestan Fernandes, Guerreiro Ramos, dentre outros. A gente vai se deter aqui à obra do sociólogo paulista Florestan Fernandes, nascido em 1920, falecido em 1995, né, que é um importante nome da sociologia crítica no Brasil. E aí, qual é a proposta que Florestan Fernandes nos apresenta enquanto sociologia? Então, Florestan Fernandes, gente, foi um dos sociólogos que fez um contínuo questionamento sobre a realidade social e das teorias que tentavam explicar essa realidade. O objetivo do autor, né, numa intensa busca investigativa e crítica, né, de ir além dessas reflexões já existentes. Antes de mais nada, é interessante que o Florestan ele tinha como uma metodologia, né, dialogar de maneira muito crítica com a produção sociológica clássica. Florestan também tinha um contínuo diálogo com o pensamento crítico brasileiro. Então, esse retorno, né, aos autores como Euclides da Cunha, ou Caio Prado Júnior, que a gente já viu, né, anteriormente, faz parte da sua lista de interlocutores, de leitura, né, de um diálogo constante. Então, esse diálogo com esses autores é fundamental para o seu trabalho de análise, né, do movimento de lutas existentes na sociedade, né, principalmente aquelas que são travadas nos setores populares. Eu vou até marcar isso aqui, depois eu vou ter que... Pronto. Outro aspecto, né, importante do seu fazer, né, a sociologia é uma afinidade com o pensamento marxista, tal como a gente viu também no Caio Prado. Principalmente sobre o modo de analisar a sociedade, né, que se constitui numa espécie de norte crítico para o seu pensamento. O que acontece? Olha, as transformações sociais que ocorreram a partir da década de 30 foram um motor para Florestan Fernandes pensar o Brasil. E aí, quando a gente está falando nessa perspectiva dessas revoluções, dessas mudanças da década de 30, é muito importante que a gente pense no governo de Getúlio Vargas, em especial, por exemplo, nas reformas educacionais de Gustavo Capanema, nas reformas sanitárias. Então, tudo isso, gente, o processo de industrialização do Brasil, a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, tudo isso vai sendo aí como diriam, vai dando um caldo, né, para não só a Florestan Fernandes, mas todos os sociólogos, todos aqueles que se pretendiam pensar sobre o Brasil, eles estavam aí, né, nesse entremeio. Também estavam vivendo esse período, é importante que a gente saliente isso. Certo? Mas não apenas ele, né? Pois, como a gente já mencionou, que foi isso que eu acabei de dizer, essas transformações serviram para toda uma série de análises sociológicas do Brasil. O que acontece? A partir de 1940, nós vamos ver uma intensificação, certo, da industrialização. Isso mais na frente a gente vai ver, né, a consolidação, em especial, por exemplo, com o governo de Juscelino Kubitschek, e também a ampliação
das zonas urbanas, das cidades no Brasil. Então, o que acontece? Dentro dessa perspectiva, você vai vendo que esse processo de urbanização, ele vai gerando a migração de pessoas vindas do campo, que vinham aí procurar trabalho na indústria, nas grandes cidades, e aí você vai vendo que vai surgindo, né, os problemas sociais, como falta de moradia, o desemprego, a criminalidade vai surgindo nesses espaços, certo? Então, essas situações emergentes, né, se tornaram temas de análise sociológica. Então, a sociologia crítica que Florestan Fernandes inaugura, também tinha um olhar voltado, né, para os grupos e classes existentes na sociedade. Não apenas agora pensar, né, de modo mais conservador ou elitista, pensar como se a formação. Agora você vai vendo que há um foco mais específico, né? Então, um foco mais específico, né, diria na população, na população que faz o Brasil, nas pessoas que estão aí, né, vivendo e fazendo esse Brasil, né, em todo o território nacional. Por fim, algumas de suas pesquisas com grupos indígenas sobre as relações raciais em São Paulo, né, tiveram um grande mérito de fornecer explicações que contrapunham, né, essas explicações dadas pelas classes dominantes da sociedade brasileira, que continuavam a ver essas populações como inferiores, né, como aculturadas, como não civilizadas, etc, etc. E, por fim, gente, o meu muito obrigado, né, por essa aula, por esse momento. Eu sempre gosto muito de tratar de sociologia do Brasil. É um tema que eu tenho estudado, me proponho estudar. E é isso. Vou parar aqui a apresentação. Então, gente, eu peço que vocês deem uma olhada lá nos vídeos, tá? Em especial na palestra que eu deixei lá para vocês, sobre a formação do Brasil. E, mais uma vez, agradeço. E essa é a nossa aula de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, sintam-se abertos agora para perguntar, para algum comentário, algum esclarecimento. Está aberto para vocês, tá? Fiquem à vontade. Se não, me digam que está ok, porque aí eu encerro a aula. Ok. Eita, vocês. Vocês não têm nenhuma dúvida, nenhum questionamento. Então, gente, se não, eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês e uma ótima aula. Uma ótima aula, é ótimo. Ótima semana, ótima aula daqui a pouco, né? Mas uma ótima semana e até a próxima semana.